Um dia antes do casamento da minha irmã, recebi um alerta bancário. 12 mil reais debitados em serviços de recepção. Ela rebateu com aspereza: não finja surpresa, você nem tem uma vida para gastar isso tudo. Eu sorri, o belo está prestes a ruir por completo. Na manhã seguinte, o pânico se espalhou pelo chat em grupo da família. Tudo cancelado sem piedade. E então eles vieram furiosos. Meu nome é Lúcia. Tenho 31 anos e morei em Chandler, no Arizona, a vida inteira, sem nunca me aventurar para além. Nunca casei, sem filhos, sem dramas reais de verdade, até este momento crítico. Trabalho em operações financeiras para uma empresa de logística especializada. É o tipo de emprego onde ninguém entende exatamente o que você faz, mas de algum modo o escritório desmorona inteiro quando você tira um único dia de folga. E isso resume basicamente a minha existência até aqui. Confiável, invisível e sempre à disposição imediata. Minha irmã mais nova, Beatriz, representa o oposto absoluto em todos os aspectos. Ela tem 28 anos, noiva de um cara chamado Tiago, que é exatamente como ela em essência. Ostentoso, superficial, charmoso daquela forma que pessoas assim sempre exibem com maestria. Beatriz é o tipo de indivíduo que domina o centro de qualquer ambiente com facilidade natural. Crescendo juntas, ela se safava de tudo sem consequências, e eu era quem recolhia os cacos espalhados. Em algum ponto do caminho, parei de ser uma irmã de sangue e me tornei mero recurso útil. Então, quando recebi o alerta bancário na véspera do casamento dela, nem me surpreendi de imediato. Apenas entorpeci. R$ 12.034,88 debitados, serviços de recepção. Eu estava deitada no sofá com um moletom velho, comendo cereal seco direto da caixa sem cerimônia. Meu primeiro pensamento foi talvez fraude cibernética, mas acessei os detalhes da transação e tudo se encaixou com clareza cristalina. O nome do local, o horário exato, o pagamento final. Não era fraude alguma. Era Beatriz. Anos atrás, eu a deixei usar meu cartão de débito uma única vez quando o dela foi bloqueado por limite. Ela jurou que seria só aquele dia, apenas R$ 100. Nunca alterei os dados depois. Honestamente, esqueci por completo. Eu mal usava aquela conta, exceto para poupança acumulada, o que a tornava alvo perfeito para uma ajudinha de última hora sorrateira. Liguei para ela. Sem atendimento. Mandei mensagem. Nada. 10 minutos se arrastaram. Então meu celular vibrou com a resposta dela. Não finja surpresa. Você nem tem uma vida para gastar isso tudo. Eu apenas fiquei ali parada. Foi como se algo se rompesse internamente, mas não de forma barulhenta ou violenta. Mas como quando uma fechadura finalmente cede após anos. Silencioso. Irreversível em sua profundidade. Ela achava que havia vencido de vez. Pensava que eu me curvaria como sempre fizera. Mas pela primeira vez em eras, me senti desperta por completo. Não respondi. Sorri e sussurrei para ninguém: o belo está prestes a ruir por completo. Descobri que eles planejaram tudo às minhas costas com minúcia. O local, o buffet, o DJ, flores e iluminação sofisticada. Tudo pago no último minuto possível usando minha conta específica. Esperaram até o fim absoluto para que eu não tivesse tempo de reagir, porque era assim que me viam. A que não faz escândalo, que absorve o golpe e cala a boca. Não sabiam que eu vim aprendendo em silêncio, observando com atenção, aguardando o momento certo. Passei a noite toda ao telefone com fornecedores, ditando IDS de transações, cancelando serviços um a um, explicando que os pagamentos não foram autorizados de forma alguma. Alguns questionaram, outros não. Eu só queria reverter as cobranças integralmente. Às 3h30 da madrugada, minha conta foi bloqueada e as contestações arquivadas com sucesso. Ao nascer do sol, todos os contratos estavam anulados por completo. Às 7h42, meu celular começou a explodir em notificações. O chat familiar era uma zona de guerra absoluta. Por que a florista diz que não pagamos? Tiago liga pro local e eles afirmam que está cancelado? É engano? Lúcia, o que você fez? Não respondi. Às 8h50 minha mãe ligou. Ignorei. Às 8h40, ela apareceu na minha porta com Beatriz logo atrás, ambas rubras de raiva e gritando alto. Abri a porta e as deixei falar à vontade. Acusaram-me de destruir tudo sem remorso. Minha mãe disse que eu era invejosa por natureza. Beatriz afirmou que eu me arrependeria pelo resto da vida inteira. Não disse muito. Apenas as encarei e proferi uma única frase antes de fechar a porta com firmeza. Não se deve usar pessoas só porque tem certeza de que elas não reagirão. Depois tranquei. Sentei de volta no sofá. Terminei meu cereal seco. Sabia o que viria em seguida. A verdadeira consequência ainda nem havia iniciado de fato. Não falaram comigo após o dia do casamento. Não diretamente, pelo menos. Mas meu celular se iluminou com mensagens passivo-agressivas de parentes que eu não via há anos inteiros. Minha tia Clara de San Diego mandou mensagem dizendo que família deve se erguer mutuamente, não derrubar tudo. Minha prima Michelle postou uma story no Instagram. Foto borrada de Beatriz e Tiago no cartório, legendada: amor verdadeiro sobrevive até sabotagem. E o chat familiar? Um campo de batalha. Nem sutil. Uma mensagem atrás da outra. Todas apontadas para mim sem citar nome. Algumas pessoas precisam aprender o significado de altruísmo. Essa família já significou algo um dia. Deus não abençoa a amargura. Minha mãe não me ligou. Apenas postou um status no Facebook. Algumas feridas não vêm de estranhos. Algumas vêm das pessoas que você criou. 23 curtidas. 5 comentários.
Não li nenhum. O casamento aconteceu no mesmo dia, só não como planejaram com luxo. Arrastaram-se para um cartório no centro de Fênix, flores de papel na mão, mal se segurando em pé. Beatriz usou um vestido reserva e postou um bumerangue borrado do anel com legenda casada com meu melhor amigo. Não importa o que. Foram jantar no Chili's com a festa de casamento, que encolhera para 5 pessoas até lá. Sem música. Sem discursos. Apenas nachos moles e risadas forçadas. Fiquei em casa. Fiz macarrão. Desliguei o celular. Achei que seria o fim definitivo. Imaginei que comprara paz para mim, mesmo que silêncio pós-tempestade devastadora. Errei feio. Isso não acabará. Nem de longe. Na semana seguinte começaram a aumentar a pressão gradual. Coisas pequenas no início. Minha mãe enviava áudios longos no chat sobre como acreditava nas pessoas outrora. Meu irmão André me mandou mensagem tarde da noite dizendo isso não é só sobre dinheiro. Você a destruiu. Como se Beatriz não tivesse usado minha conta como cofrinho e rido da cara depois. Começaram a falar de mim como peso morto. Casca fria. Solteirona amarga que arruinaria algo belo por não suportar felicidade alheia. E eu engoli. No começo disse a mim mesma que não importava. Que fizeram o necessário com coragem. Que deixar eles tecendo historinhas era preço por finalmente me impor. Não respondi. Não me defendi. Apenas tentei seguir em frente. Mas não era simples assim. Cada mensagem pesava no celular como pedra angular. Cada alfinetada lascava a versão antiga de mim que ainda ansiava aceitação. Ainda queria a aprovação deles. Continuei esperando esvanecer. Que cansassem e achassem novo problema seguissem. Sempre faziam. Mas dessa vez não. Porque não terminaram de me punir. 2 semanas pós-casamento, minha mãe surgiu no apartamento sem aviso. Ainda não trocara as fechaduras. Entrou como sempre e começou a falar antes que eu me levantasse. Falou de como humilhei a família inteira. De como Beatriz chorara até dormir. Como eu sempre me mantive distante agindo superior a todos. Não disse nada. Apenas sentei ali. Então ela soltou o inesperado. Olhou nos meus olhos e disse, talvez se você tivesse marido ou filhos, entenderia o que é querer algo tanto. E ali parei de ficar quieta por completo. Levantei e disse, sabe de uma coisa? Cansei. Cansei de ser o time da família. Cansei de vocês me tratarem como irrelevante a menos que útil. São tolos se acham que ainda sou a mesma que engolia insultos para me sentir incluída. Se algo acontecer a qualquer um amanhã, não largo tudo para correr. Vocês me mostraram quem são. E finalmente acredito nisso. Ela não disse palavra. Apenas piscou parada. Virou e saiu. Foi a última vez que veio sem convite. Fiquei ali após a porta fechar. O quarto soou quieto de modo inédito. Não vazio, apenas finalmente meu. Foi a primeira vez que verbalizei em voz alta. Não volto atrás. Após fechar a porta na minha mãe, esperei explosão imediata. Mais mensagens, talvez segundo ataque na minha casa. Mas veio silêncio. Estranho, pesado em sua densura. Sem ligações. Sem textos. Nem mensagens veladas no chat. Pararam de vez. E pela primeira vez na vida adulta não corri atrás. Silenciei o chat familiar. Depois deletei por completo. Tirei meu nomeão das contas compartilhadas de streaming. Cancelei o cartão reserva do Uber Eats que Beatriz usava ao estourar o dela. Acessei o app de utilidades e parei o autopagamento da conta de luz da minha mãe. Essa eu cobria desde janeiro sem mencionar nunca. Chega de favores mudos. Chega de apoio invisível. Por dias esperei retaliação. Mas demorou a vir. Não até as coisinhas que dependiam de mim começarem a falhar. Veio o texto confuso. De Beatriz. Por que o Hulu me deslogou? De André. O cartão da academia foi cancelado. Diz recusado. E da minha mãe a primeira mensagem real desde nossa conversa. As luzes quase cortaram hoje. O que está acontecendo? Não respondi a nenhum. Em vez disso, reservei fim de semana em Sedona. Última hora. Sozinha. Nunca fizera algo assim antes. Aluguei cabana nas Rochas Vermelhas, comprei pacote de spa mais caro disponível e não contei a alma viva. Deixei celular de trabalho em casa. Sem laptop. Sentei em fontes termais com estranhos e deixei ar da montanha envolver inquietude absoluta. Na segunda noite no pequeno pátio da cabana, vendo o sol sumir nos penhascos vermelhos, percebi algo simples mas profundo. Não sentia falta deles. Sentia falta da ideia de família. Da versão que construí na mente. Do conforto de pertencer. Mas as pessoas reais, o modo como me usavam, descartavam, tratavam limites como sugestões. Não, disso não sentia falta alguma. Voltei segunda-feira e comecei a viver diferente. Não de forma exibida performática. Apenas melhor. Para mim mesma. Comprei colchão novo. Joguei fora móvel que pertencesse à versão antiga de mim que superei. Comecei caminhadas noturnas em vez de rolar vidas alheias. Pedi delivery sem culpa. Fiz aula de cerâmica num sábado. Provei vinho sozinha. Comprei roupas que realmente amava. Até liguei pro banco e abri segunda conta. Ninguém sabia dela. Enquanto isso, eles notaram a mudança. Beatriz mandou mensagem. Não pra ser esquisita, mas onde você foi fim de semana? Alguém disse que te viu em Sedona? Deixei no visto. Minha mãe deixou você maiu. Disse que esperava eu não ter gastado tudo já. Como se eu fosse idiota frágil sem controle agora que parei de injetar grana nas vidas deles. Isso me fez rir alto. Mas o que realmente os abalou não foi o silêncio. Foi eu estar melhor sem eles.
Não parecer destruída, desesperada ou perdida. Esperavam que eu desabasse sozinha. Não entendiam que já estava sozinha há anos. Agora era mais quieto. E algo mudou. Pararam de atacar e começaram a hesitar com cautela. Primeiro sutil. Minha mãe enviou meme. Sem legenda, só vídeo de gato caindo em tigela de pipoca. 2 dias depois, Beatriz curtiu uma foto minha. Então André respondeu story minha no Instagram. Só emoji, mas ainda assim. Sentia a virada. Testavam águas. Vendo se eu estava aberta. Se sentia falta. Não sentia. Mas também não estava mais irada. Porque encontrara algo que nem buscava. Paz. E pela primeira vez não temia perder gente para mantê-la. Era terça-feira à tarde quando a recepção do escritório tocou dizendo visitante, família, emergência. Quase não fui, mas curiosidade venceu. Ao entrar no saguão, congelei. Beatriz. Cabelos cacheados, saltos altos demais pro calor, sentada, pernas cruzadas como esperando mesa em brunch moderno. Olhou, sorriu como se ainda trocássemos receitas de feriado e mandássemos boa noite. Levantou e disse: precisamos conversar. Não fomos pro meu escritório. Levei-a pra fora até banco quieto no canto do estacionamento sob árvore meio morta. Sentou como trono. Eu fiquei de pé. Começou devagar. Disse que sentia minha falta. Que não gostava de como terminou. Que Tiago achava exagero e mal falava com ela quando eu surgia, surpresa por si só. Mencionou quão estranho fora desde o casamento, gente ainda perguntando o ocorrido, energia no cartório amaldiçoada, e desejava voltar no tempo. Então tirou o papel da bolsa. Dobrado, destacado. Carta legal. Do local do casamento. Aparentemente, após perderem tudo na véspera, Beatriz fez amiga postar review Google longa dramática chamando o local de golpe, dizendo equipe gritou com ela. Arruinou vestido, reteve depósito. Local agora processava por difamação e danos. Entregou o papel e disse precisava que eu testemunhasse. Dissesse que cancelamento foi mal entendido. Que nunca quis que acontecesse. Pisquei. Ela pareceu nervosa pela primeira vez. Então disse. Nem precisa mentir. Só suaviza. Não questionarão você. Como se eu devesse isso. Devolvi o papel e disse não. Ela linda, por favor. Você é melhor que isso. Sou. Por isso não faço. Virei e saí. Mal voltei à mesa e celular acendeu com ligação da minha mãe. Ignorei. Depois André. Depois Beatriz de novo. Voicemail atrás de voicemail. Volume de pânico crescia e eu sentia pela tela. Mas não atendi. Naquela noite às 23h23, recebi o inesperado. Mensagem de Tiago. Nunca trocáramos mensagens. Nem sabia que tinha meu número. Li. Não sei o que fizeram com você, mas vocês os deixaram apavorados. E honestamente respeito. Fitei por um tempo. Não porque importasse. Mas porque era a primeira vez alguém, mesmo indiretamente, admitia ver o que rolava. Não respondi. Na manhã seguinte acordei com algo pior. Alerta de e-mail do banco. Tentativa de login comum de dispositivo novo. Outra. Alguém tentará acessar conta antiga. Não a nova. A que Beatriz ainda tinha credenciais de anos atrás. A que achei que trancara. Agi rápido. Liguei pro banco. Confirmei sem transferências. Redefini tudo. Adicionei verificações novas. Até configurei ID de voz e transferi fundos restantes para conta privada. Ficavam desesperados. E desleixados. Na mesma tarde fui à minha unidade de armazenamento. A pequena que nunca contei a ninguém. Cavei caixa trancada para emergências. Dentro, registros antigos em papel, contas que paguei por eles. Anotações, prints que imprimi. Nem sabia por que guardara na época. Talvez parte de mim sempre soubesse. Não era só parar de ser rede de segurança. Era parar de fingir que não acontecerá. Achavam que me cortar ensinaria a lição. Mas me ensinou uma. Meu silêncio era a arma favorita deles. E agora que não usava mais, nada restava para me controlar. 2 dias depois minha mãe mandou texto só dizendo devíamos nos sentar. Como família. Beatriz seguiu com todos erramos. Mas ainda somos sangue. Não respondi a nenhum. Só reservei outro fim de semana fora. Sozinha. Sem anúncios. Sem fotos. Só eu em lugar quieto com celular em modo avião e diário na bolsa. Eles se debatiam. E eu finalmente parada. Flagstaff parecia outro país. Não chique ou curador com cristais, mas quieto. Era tudo o que queria. Motel na borda da cidade. Lanchonete onde ninguém olhava 2 vezes pra mulher jantando sozinha. E livraria local onde eu sumia por horas. Comprei diário numa lozinha de antiguidades perto da praça. Páginas grossas. Capa de couro gasto. Cheirava a sótão de alguém. Nem sabia por que no início. Não escrevia pessoal há anos. Mas ao sentar na primeira noite não parei. Enchi páginas. Não era terapia. Não era arte. Era inventário completo. Escrevi tudo o que fiz por eles nos últimos 10 anos. Pagamentos de aluguel. Entregas de compras. Transferências emergenciais. Cobertura de contas. Caronas às 2 da manhã. Férias que tomaram sem mim, mas que ajudei a pagar sem saber. Lembrei até da vez que Beatriz usou meu cartão para hotel boutique porque planos de aniversário ruíram, e nunca me reembolsou. Não chorei. Não rajei. Apenas escrevi. Plenamente. Página após página. Ao fim do fim de semana o caderno estava quase metade cheio. E eu tinha prova. Não para eles. Para mim. Não era louca. Não era fria. Fui usada. Quando voltei domingo à noite liguei o celular. 38 mensagens. 11 chamadas perdidas. 3 voicemails.
Esperava mais do mesmo, choramingos, culpa, culpa. Mas dessa vez, algo diferente. Primeiro post de Beatriz no Facebook. Selfie legendada quando finalmente percebe que tomou as pessoas erradas como garantidas. Ainda aprendendo. Ainda esperando não ser tarde. Não reagi. Não comentei. Mas vi. E muitos outros também. Seguidores inundaram comentários com apoio. Um até me marcou. @LúciaTaylor, você é das boas. Ignorei. Mais tarde à noite, mensagem de André. Acho que te devemos pedido de desculpas real. Não digo que entendo tudo, mas capto porque explodiu. Mãe anda mais quieta ultimamente. Beatriz, mudou. Só quis dizer que não fingimos mais. Se quiser falar eu atendo. E então o inesperado. Mensagem de Tiago. Não ouvirá dele desde o desastre do casamento, e mal faláramos mesmo no noivado. Li, eles têm medo de você. Tipo medo genuíno do que fará em seguida. E honestamente impressionante. Pensei nisso um tempo. Porque caiu a ficha de que não me temiam por algo terrível que fiz. Temiam porque finalmente agi. Pela primeira vez não era amortecedor. Era a linha. No dia seguinte acordei com o e-mail do banco. Alguém tentou acessar conta antiga de novo. Aqui trancar após tudo. Liguei, confirmei nada levado, adicionei segurança extra. Mas tentativa dizia tudo o que precisava. Ainda buscavam formas de me puxar de volta. Só que a porta estava fechada. Trancada. No mesmo dia dirigi até a unidade de armazenamento pequena que alugava há anos. Nem lembrava o que guardava. Eram documentos antigos. Declarações de imposto, recibos, caixas de arquivos dos meus 20 e poucos anos. Mas dentro de uma pasta havia algo que esquecera. Envelope manila com IOS manuscritos de Beatriz. Notinhas que deixava pelo apartamento anos atrás quando ainda dividíamos e ela pedia dinheiro emprestado sem parar. Te pago sexta. Te amo. Me cobre dessa vez. Te mando Vemo depois. Prometo compensar. Nunca fez. Segurei o envelope um tempo. Pensei em mandar foto. Depois não. Porque não era mais sobre cobrar dívida. Era sobre soltar versão de mim que precisava que admitissem erro antes de seguir. Mais tarde na semana veio outra surpresa. Grupo de texto novo. Não o chat familiar antigo. Um novo. Chamado Família. Só isso. Sem emojis. Sem piadas internas. Só os três. Beatriz, primeira mensagem. Queremos viajar. Só nós. Sem drama. Sem expectativas. Você escolhe o lugar. Cobrimos tudo. Só queremos tempo juntos. Tempo real fitei por longo tempo. Então André respondeu. Falamos sério. Sem culpa. Sem pedir nada. Só aparecer. Então após pausa minha mãe. Você merece melhor de todos nós. Deixe-nos tentar. Deveria soar manipulador. Parte de mim se preparou para isso. Mas não. Soou cauteloso. Como se andassem em casca de ovo. Não eu. Não respondi logo. Passei noite limpando apartamento, fazendo sopa do zero e sentada no chão com diário. Acendi vela. Coloquei música. Apenas existi. Na manhã seguinte respondi. Tá bom. Vamos. Mas eu dito regras. Escolho onde. Escolho quando. E no segundo que parecer como antes eu saio. Sem perguntas. Sem desculpas. Beatriz. Concordo. André mesmo. Minha mãe. Orgulhosa de você. Dessa vez de verdade. E pela primeira vez em eras acreditei que ela queria dizer. Algo mudava. Não rápido. Não perfeito. Mas real. E talvez, só talvez, bastasse para recomeçar. Acabamos indo pro Oregon. Escolhi em parte porque nenhum de nós fora. E em parte porque era longe o suficiente do Arizona para forçar todos fora de hábitos rotineiros. Sem visitas rápidas, sem desculpas para sair cedo, sem planos B. Só nós quatro. Eu, Beatriz, André e nossa mãe. Em cabana alugada fora de Bend, cercada por pinheiros e nada mais. O ar parecia outro lá. Mais frio. Mais quieto. Como se pertencesse a outro e só emprestássemos. Ao chegar ninguém sabia o que dizer de verdade. As primeiras horas foram rígidas como gente que não se via há anos. E de certo modo não víamos. Não como iguais. Não assim. Beatriz me olhava como se não me reconhecesse. Minha mãe fazia aquela coisa de abrir boca para falar. Depois fechar de novo. André ficava no fundo evitando o contato visual, ajudando com malas, picando legumes pro jantar como pedido de desculpas mudo. Na primeira noite sentamos em volta da lareira em silêncio até Beatriz finalmente dizer. Fomos horríveis com você. Todos nós. Não respondi. Ela continuou. Disse que não sabia o que fazia na época, que achava que eu sempre estaria lá, que nem percebia o quanto se apoiava em mim até eu não estar mais para apoiar. Disse que o casamento não era só sobre o casamento. Era sobre controle. Sobre não querer que eu tivesse voz em nada porque temiam o quanto eu já dera. Chorou. Então minha mãe falou. Disse que passara tanto tempo mantendo outros à tona que não notara me usar como bote salva-vidas. Disse que assumia que eu estava bem porque agia bem. Mas bem não significa respeitada. Bem não significa valorizada. André admitiu que não queria ver. Que se visse teria que admitir ser parte também. Ninguém pediu perdão. Essa parte surpreendente. Apenas deixaram a verdade pairar no quarto como fumaça. Sem pedir que eu limpasse. Sem pedir que consertasse. E talvez isso me fizesse começar a crer que queriam dizer dessa vez. O resto da viagem não foi perfeito. Momentos estranhos. Silêncios longos. Mas sem tensão. Sem andar em casca de ovo. Escutavam quando eu falava. Perguntavam.
Ajudavam. Minha mãe cozinhou uma noite e me deixou dormir até tarde na seguinte sem culpa. André e eu subimos trilha e não falamos do passado, só apontamos pássaros e nuvens e como árvores ali cheiravam melhor. Beatriz se ofereceu para pagar gasolina na volta. Não grande coisa, mas algo. Na noite final jogamos cartas na mesa grande de madeira da cabana. Beatriz riu até roncar. Minha mãe tomou vinho. André queimou pão de alho e levou zoação por isso. E por algumas horas, pareceu que não estávamos mais quebrados. Apenas gente aprendendo a recomeçar. Antes de partirmos na manhã seguinte, Beatriz perguntou se um dia seríamos próximas de novo. Disse que não sabia. Que não era mais sobre proximidade. Era sobre consistência. Sobre respeito. Ela sentiu e disse justo. Enquanto dirigia para casa, algo no peito pareceu diferente. Não curado, mas mais leve. E percebi algo. Eles não eram minha responsabilidade. Não seus humores. Não seus erros. Não suas necessidades. Eu podia viver minha própria vida. E finalmente vivia. Após chegar em casa, não voltei para os padrões antigos. Não respondi toda a mensagem na hora. Não atendi toda a ligação. Não paguei conta que não fosse minha. Em vez disso, comprei passagem para Barcelona. Só eu. 10 dias. Sem plano. Postei foto do aeroporto sem legenda. Beatriz curtiu. Minha mãe comentou com coração. André mandou joinha. Sem perguntas. Sem culpa. Só espaço. E pela primeira vez não só sobrevivi a eles. Vivia sem eles no centro. E isso bastava. Por hora.